Boa tarde. Eu solicitei a mudança de horário porque eu tenho compromissos agora logo depois. Eu não vou poder ficar aqui. Me inscrevi como aluna, mas não posso ser aluna. Não entendi por quê. Eu queria participar e não pude, né? Não posso ser aluna, porque se eu vou ser professora, eu não posso ser aluna. Então, eu fiquei triste, porque tem tanta coisa que eu queria aprender, né? Que eu também não sei. Mas vamos lá. Eu fui convidada pela Adriana, obrigada pelo convite. Quando a gente sentou a primeira vez para idealizar esse curso, foi muito engraçado, porque conforme eu fui conversando com ele achou o tema que eu tinha que falar no curso, sem me falar nada, depois é que ele veio me dizer. Então, assim, eu vou fazer apenas um pequeno levantamento histórico da história da infância abandonada no Brasil, do século XIX, XX e XXI, tá? Pode passar, por favor. Pode passar? Eu deixei um vazio ali de propósito, tá? Lidar com crianças e adolescentes maltratados pode provocar dúvidas e angústia em você. No entanto, quanto mais rápido houver ação de intervenção, menos risco a criança correrá. Essa frase, ela foi dita por um missionário no século XVII, na cidade do Rio de Janeiro, e isso é válido para agora, tá? Pode passar. Bem, a história da infância no Brasil ela começa a ser contada a partir do século XVII, quando começam a ser nominados os primeiros batismos feitos pela Igreja Católica no Brasil. Entre a corte e o reinado, todas as pessoas eram batizadas sem problema nenhum, tinham seus pais, sua mãe, era o rei, era tudo. Só que, na realidade, o trabalho infantil no Brasil ele começa a se delinear já no século XVII, quando as crianças que nasciam eram excluídas da sua família, porque não tinham laços de parentesco, porque eram abandonados pelas famílias, porque as famílias não tinham como fazer para elas sobreviverem, porque não tinha trabalho, porque não tinha renda. Ou se plantava, ou se trabalhava com serviços junto à corte. Fora isso, era escravidão, ou então as famílias de portugueses que vinham para cá, ou tinham pequenos serviços de ferreiro, de padeiro, de auxiliar de cozinha, trabalhavam junto às lavouras, e as crianças, muitas vezes, nascidas nessa época, não tinham como sobreviver. Quando os pais queriam que as crianças sobrevivessem, ou elas davam essas crianças para alguma família, podia ser da corte, podia ser rica, podia ser pobre, podia ser do campo, ou eles botavam na roda dos excluídos. A roda dos excluídos, para quem já ouviu falar, ela data, na Europa, do século XII. Tá? E, de lá para cá, ela veio tomando vários nomes, até chegar no Brasil, em 1726, em Salvador. Foi a primeira roda de excluídos, chamada Roda dos Expostos. Por incrível que pareça, a Roda dos Excluídos só passou a existir com a Confraria da Caridade, ou seja, mais uma vez, na história do mundo e do Brasil, através da caridade é que se estende a assistência à infância. Uma infância completamente muda. Tá? No Brasil colônia, entre 1738 a 1821, nós tivemos 8.713 crianças dentro da roda dos excluídos. Ou seja, mais de 10 mil crianças foram abandonadas pelas famílias no Brasil nesse período. Em Salvador, a Roda dos Excluídos foi criada em 1726, no Rio de Janeiro, em 1738, em Recife, em 1789, e em São Paulo, em 1825. E como é que essas crianças abandonadas numa infância tão perdida eram tratadas? Através de grupos associativos de caridade e filantropia. A filantropia só chega no Brasil para ocupar, pela primeira vez, o espaço daquilo que hoje nós trataríamos como política de assistência social. Tá? E como é que isso era feito? Primeiro, com as rodas dos excluídos, trazendo as irmãs de caridade. O primeiro grupo de caridosas que chegou no Rio de Janeiro foram as irmãs de caridade de São José de Chambéry. Depois vieram as irmãs da Caridade de São Vicente de Paula, tão conhecidas por nós,
as religiosas das Doroteias, também muito bem conhecidas por nós, friburguenses. Depois, as Filhas de Santana, as Irmãs Franciscanas da Caridade e da Penitência. Quando é que começamos a trabalhar? Depois do século XVII, XVIII, XIX. Do século XVIII até o século XX, nós mantivemos a Roda dos Excluídos em vários estados brasileiros. Eu só coloquei aqui até Recife. Depois disso, nós temos várias histórias. Uma das últimas a serem criadas, com maior número de atendidos, é a de São Paulo. E, quando nós entramos dentro da parte higienista da história brasileira, é que essas irmãs de caridade começam a se preocupar com alto índice de mortalidade da infância dentro desses abrigos, que a gente conhecia como orfanatos. Então, em 1950, tá? Agora, tão recentemente, é que começaram a se fechar as rodas de excluídos, sendo que, para o mundo, nós somos o último país no mundo a fazermos isso. Tá? Então, durante esse período todo, a infância no Brasil, a infância abandonada, que a gente chama, ela teve vários quadros depois do abrigo para chegar aos trabalhos infantis. Então, vocês já devem ter visto o Dr. Jefferson falando alguma coisa sobre o Código de Menores, da Lei de Menores, até chegar nos dias de hoje. Pois bem, as crianças que saíam desses orfanatos todos, ou elas eram levadas para a casa de alguém que tivesse condições de mantê-los, até chegar à idade de 12 anos, quando eles eram retirados das casas para começar a fazer trabalhos infantis. E não eram trabalhos infantis, eles iam para a lavoura, eles trabalhavam como ferreiros, eles trabalhavam carregando peso, às vezes ocupando espaço de animais, carregando peso pela cidade, e ninguém se preocupava com eles. Tá? Então, durante esse século XIX e XX, até 1950, o Brasil não detinha lei que amparasse essas crianças. Tá? E os médicos higienistas, por causa do alto índice de mortalidade, com as teorias evolucionistas e a adesão dos juristas no Brasil, a infância passou a ser uma das maiores questões sociais do século XIX e do século XX. Por incrível que pareça, foi através da infância abandonada que os governantes brasileiros começaram a assumir responsabilidades sociais para terminar com os problemas causados pela infância abandonada. Porque era muita gente na rua, sem família, sem parente, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. Muitos casos eram dados às crianças para as amas de leite. E essas amas de leite, com pena das crianças, pegavam as crianças e ficavam com elas. Né? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha laço de parentesco, não tinha padrão de higiene, não tinha escolarização, não existia nada disso. Pode passar. Aí, a partir de 1930, já no século XX, tá, a gente tem as associações filantrópicas. E as primeiras associações filantrópicas foram a Liga das Senhoras Católicas, que quem é formado em serviço social conhece muito bem essa história, tá? Veio lá da época da Mary Richmond. E o Rotary Clube do Brasil e a Associação Pérola Byton. A Associação Pérola Byton em São Paulo, até hoje, detém um histórico incrível sobre a infância abandonada no Brasil. Depois, em 1960, a gente teve uma profunda mudança na infância e assistência à infância abandonada, com a Lei do Código do Menor. E aí se cria, no Brasil, a primeira instituição de cuidados à infância abandonada, que é a FUNABEM, em 1964. Depois, a FUNABEM foi espalhada por FEBEMs em todos os estados brasileiros. Hoje, tá? E até 1988, quando a gente constrói a nossa Constituição Cidadã, tá? Atendendo a direitos internacionais através da Organização Nacional dos Estados Unidos, o ECA entra como o primeiro sistema de proteção integral à criança e adolescência no Brasil. Até então, nós tínhamos dois tipos de infância. A abandonada, que era traduzida pelo Código de Menores, e, a partir de 1988, a gente começa a ver a criança como um ser
capaz de adquirir direitos, capaz de ter voz própria, capaz de ter alguém que lute por ele, porque até então isso não existia no país. Então, vamos ver. Para nós chegarmos aqui hoje, com esse curso em Segurança Pública aplicada ao trabalho infantil, nós temos aí 2 séculos de história, tá? Em que a infância no Brasil, principalmente daquela abandonada, que são aqueles que não têm grupo familiar nem nada, nunca foram vistos como seres capazes de direitos. Então, como é que nós, em pleno século XXI, vamos ter força, recurso financeiro para resgatar essa infância? De que maneira nós vamos trabalhar? E olha que eu não estou falando sobre o histórico de etnia, de raça e de credo, porque aí a coisa fica muito pior. Tá? Estou só trazendo um aparato histórico de como é que a infância no Brasil foi construída desde 1726 até hoje. Porque, para trás, até os animais comiam as crianças pelas ruas. Isso é dado histórico em livros que você encontrava no Museu Nacional, que agora pegou fogo, né? Mas tinham lá muitos arquivos, muitos digitalizados, falando sobre essa história triste no nosso país. Através da Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, que é a LOAS, né, quando a assistência social no Brasil ela passa a ser configurada como uma política pública de Estado de Direito e não só de bem-estar, é que a gente começa a trabalhar realmente a questão da infância no Brasil. Porque, mesmo tendo o ECA e a história dos primeiros conselhos de direitos de criança e adolescente em 1991, é só a partir da instituição da lei orgânica que a gente passa a ter como governantes recursos financeiros para trabalhar a primeira infância. Até então, quem fazia esse trabalho era a Legião da Boa Assistência, antiga LBA, que acabou em 1994, mas que existia desde a década de 50, com o programa do leite materno. Talvez nenhum das pessoas que estão aqui, salvo ledo engano, podem falar sobre a LBA, porque eram muito jovens nessa época, né? A LBA tinha, na maioria das cidades, um trabalho de aleitamento materno. As mulheres, normalmente multíparas, ou seja, mães com mais de 3 filhos, são chamadas de multíparas, era uma realidade que vivia no Brasil desde o século XVIII. A história conta que as famílias tinham, em média, e as mulheres brancas eram as que mais tinham filhos, entre 12 a 16 filhos. Cada casamento produzia de 12 a 16 filhos. E, no século XVIII, essas multíparas, essas mães com tantos filhos, faziam questão de ter muitos filhos, não só pela questão da religiosidade, da falta do poder do contraceptivo ou de um planejamento familiar, que até hoje é muito difícil de ter, porque essas crianças poderiam servir a eles na lavoura naquele período. Então, a produção de filhos também estava ligada diretamente à condição da criança trabalhar logo assim que ela atingisse os 7 anos de idade. Tá? Então, assim, a história da infância no Brasil está diretamente ligada ao trabalho infantil e está diretamente ligada a grandes questões sociais que até hoje nós carregamos. Então, para a gente trabalhar, né, falando sobre o trabalho infantil no Brasil, a gente primeiro tem que fazer esse recorte histórico e trazer para a gente a forma como essa infância ela não foi construída como sendo a criança ou o adolescente um sujeito de direito e de bem-estar. Tá? Pode passar. Da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, e até hoje, nós temos 3 órgãos internacionais que trabalham diretamente com o bem-estar de crianças e adolescentes e trabalham a infância como órgãos de fiscalização, correção e diretrizes. É a ONU, a Unesco e a Unicef. A Unicef, no início, ela foi criada para trabalhar a questão da nutrição e da alimentação das crianças. Mas o trabalho dela, no mundo todo, foi tão abrangente que começou a ter diretrizes para trabalhar com as crianças e adolescentes pelo mundo, não só sobre a questão da nutrição,
tá? Mas principalmente pela questão social. Porque, quando se trabalhava a nutrição, a gente também tinha que fazer um recorte para trabalhar maternidade, para trabalhar planejamento, para trabalhar período gestacional, porque, se a mãe começou-se a ter estudos junto com a gestante. Então, se a gestante tinha alimentação correta, né, uma nutrição adequada, aquele bebê, automaticamente, ele vinha sendo gerado com todos os nutrientes necessários para que, depois que ele nascesse, teoricamente, ele tivesse todas as condições suficientes para ter uma primeira infância, tá, saudável, e não entrar dentro do índice alto de mortalidade que nós tínhamos no Brasil até a década de 70, quando começaram as unidades de associações para o grupo das mulheres das pastorais das crianças dentro das igrejas católicas, que também aconteciam nas igrejas protestantes e em diversos outros credos, porque não era só a Igreja Católica que trabalhava a infância no Brasil. Inclusive, existem alguns relatos de alguns pastores, que, inclusive, criaram uma das igrejas evangélicas no Brasil, que eles ficavam assombrados como é que as crianças, na época, viviam pelas ruas sem nenhum cuidado. As crianças se autogestavam, eles não tinham quem cuidasse delas, né? Então, assim, a mãe tinha que cuidar de vários filhos pequenos, então o mais velho ia cuidando do outro, e assim sucessivamente, a roupa ia passando para o outro, porque você não tinha recursos. Não existia recursos e nem emprego suficiente. Na década de 50, começam a chegar as indústrias no Brasil. E aí, sim, as mulheres começam, então, a sair de casa, né, para poder ajudar na renda doméstica. E aí essas crianças ficavam com quem? Com os irmãos mais velhos. Quando não podiam ficar com os irmãos mais velhos, ficavam com a vizinhança. Então, através desse padrão de trabalho, de industrialização no Brasil, com a chegada das empresas de automóveis e tudo, a mulher começou a sair de casa, só que o processo educacional no Brasil e do nosso desenvolvimento econômico não acompanhou a infância. Né? Se as mulheres estão saindo de casa, nós estamos tendo desenvolvimento econômico, faz-se necessário, né, todo um estudo e uma preparação da área governamental para que as escolas pudessem ter, então, um tempo integral. Isso lá na década de 50. Tempo integral, né, alimentação, porque aí as mulheres poderiam realmente sair de casa para trabalhar sem ter a preocupação de ter primeira, segunda, terceira e quarta jornada. Mas nada disso acontecia. Só passou a acontecer quase 40 anos depois, já na quarta geração dessas crianças, quando entra, então, a Constituição Cidadã, que fala a primeira vez sobre a proteção integral de crianças e adolescentes no território brasileiro. Bem, quando a gente fala em trabalho infantil, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar é que todas as cidades brasileiras, entre a década de 70 e 80, com raras exceções, apresentavam estatísticas desse trabalho infantil. É lógico que, numa percentual muito diferente do que era o século XVIII, XIX e o século XX, no século XXI, tá, com a mecanização da indústria, os polos de emprego no Brasil, nos grandes centros urbanos, diminuem muito. Também diminui o processo pedagógico de escolarização dentro das escolas públicas brasileiras. E a gente passa, ao contrário do que existia na década de 70, de inclusão escolar para aqueles que não tinham escolarização e eram analfabetos, através do sistema Mobral, que hoje a gente conhece como EJA, as crianças elas começaram a perder o interesse pela escola, porque ficar na rua era muito mais interessante. Então, muitas crianças passaram a ir para a escola única e exclusivamente para se alimentar. Enquanto as mães saíam para subserviços, as crianças passavam a ficar dentro de casa e não ir à escola, só ir à escola na hora de se alimentar. Então, houve uma queda muito grande do rendimento pedagógico e escolar no Brasil entre o final da década de 80 e o início da década de 2000. Ainda foi criado um novo sistema, né, dentro da escola, que era passar automaticamente de série.
Então, independente da criança ter capacidade cognitiva ou de aprendizagem para passar na escola, né, o governo exigia que as crianças passassem. E, às vezes, a gente tinha, e eu me lembro disso, muita gente vinha da escola para a gente e perguntava, olha só, não tem como a gente intervir? O aluno não sabe nada, ele vai chegar lá na 5ª série sem saber escrever o nome dele. E o que aconteceu nesses 20 anos? Essas pessoas não atingiram o mercado de trabalho, não foram capacitadas, não tiveram condições de se qualificar, e hoje nós temos de 12 a 13 milhões de brasileiros desempregados. Né? A média de idade do desemprego no Brasil acompanha a história da infância no Brasil. Certo? Então, o que a gente chega à conclusão? Que o Estado, apesar de um grande esforço, né, nacional para a escolarização das crianças, nós ainda temos um número de evasão escolar muito alto. Tá? Por quê? Porque, às vezes, os pais, principalmente das famílias mais vulnerabilizadas, precisam daquela criança ou para tomar conta de um irmão, ou para fazer um trabalho, ou para vender uma bala, para tirar um extra para dentro de casa. E são essas crianças que a gente encontra pelas nossas cidades. Ou seja, o histórico da infância do Brasil acompanha, tristemente, o mesmo padrão de desenvolvimento econômico e, principalmente, o grande questionário, né, dos problemas sociais que nós temos até hoje. Hoje, no que nós nos deparamos? Com crianças cada vez mais jovens, né, fazendo um trabalho infantil, inclusive a forma mais ilícita que tem, porque, além de estar no trabalho infantil, que já seria um crime, né, terrível, elas também estão aliciadas a grupos criminosos, ao tráfico e tudo. Então, a gente tem, hoje, na infância no Brasil, o maior índice de trabalho infantil dentro do tráfico. Né? Hoje não são mais os carvoeiros, hoje não é mais a lavoura que detém esse índice altíssimo de trabalho infantil. É o tráfico de drogas. Por quê? Porque eles não têm que se responsabilizar, porque eles não são responsáveis por aquilo que estão fazendo, eles são sujeitos de direitos, sim, mas situações incapazes, só respondem por si após os 18 anos, não tem que responda por eles. Os pais precisam do dinheiro que entra dentro de casa, e nós, que estamos trabalhando dentro da rede social, não conseguimos, de maneira nenhuma, ter algo que valha mais do que aquele dinheiro que ele ganha por dia, muito mais até do que o próprio pai de família. Então, eu tentei fazer um resumo bem rápido da história da infância do Brasil e, principalmente, de uma infância que a gente chama de infância abandonada. Pode passar. Segundo Marisa Lajolo, tá, a infância é um outro em relação àquele que a nomeia e estuda. Todos os estudiosos da infância no Brasil sempre se chocam com a realidade de dados estatísticos desde o século XIX até agora. Por que os governos, até hoje, não encontram na infância um grande potencial de desenvolvimento social e econômico e deixam, né, de investir um percentual maior na educação? Por que esse percentual tem que ser colocado para outras áreas e não para a educação? Aí alguém chega aqui para mim e diz assim, o percentual é maior na saúde porque tem muita gente doente. Não, o percentual é maior na saúde porque nós não temos uma saúde preventiva. Tá? O percentual é maior na saúde porque as crianças que estão na escola, lá na escola infantil, e agora que começaram a entender isso, incrível, né, que a gente primeiro tem que cuidar dos pequenininhos para a gente poder ter uma geração futura que realmente possa buscar pelo seu desenvolvimento, a maioria dos países, hoje, considerados de primeiro mundo, tem um investimento maciço de 60% a 70% de todo o seu produto interno bruto na educação. Tá? O resto fica para pagar pessoal, fica para tudo mais. Mas 60% a 70% é investido na educação. Por quê? Alguém sabe?
Exatamente. Só que essa visão de criança é o futuro só chega no Brasil na década de 80 com a Constituição Cidadã. Tá? A infância sempre foi tida, e a palavra infante vem do francês, né? Do prefixo in, que significa negativo, e de fante é aquele que fala. Infância é aquele que não fala. Então, a gente tem a ideia de que infância significa criança, mas, na realidade, infância significa aquele que não fala. Porque a infância nunca foi dada no Brasil direito da criança falar nada. Tá? Então, assim, a infância significa não falar. Então, o que você entende de 2 séculos de silêncio, de 3 séculos de silêncio, ou de muitos e muitos séculos de silêncio? Tá? Segundo Aurélio Buarque, nosso dicionário, a infância é um período da vida que vai do nascimento à adolescência, extremamente dinâmico e rico, no qual o crescimento se faz concomitantemente em todos os domínios e que, segundo os caracteres anatômicos, fisiológicos e psíquicos, se divide em 3 estágios. Primeira infância, de 0 a 3 anos, segunda infância, de 3 a 7 anos, e terceira infância, de 7 à puberdade. Vocês concordam com esse conceito? É o conceito que qualquer pessoa tem da infância quando abre um dicionário ou entra na internet. É isso que é traduzido a infância no Brasil. E isso é o quadro da realidade? Não. 80% das nossas crianças no Brasil, das mais vulneráveis, têm, no mínimo, 2 alimentações por dia, quando deveriam ter 5 ou 6. O potencial cognitivo das crianças no Brasil, que estão dentro das escolas públicas, equivale a, pelo menos, 60% do potencial cognitivo das crianças que estão numa escola particular. A capacidade de aprendizagem das crianças que estão dentro de uma escola pública hoje é menos da metade do que aqueles que estão na escola privada. O que significa dizer que a gente tem, Nova Friburgo, 136 unidades escolares, se eu não estou enganada, né? Onde nós detemos aí quase 20 mil alunos em nossa cidade de Nova Friburgo. É para a gente parar para pensar. Né? Então, assim, quando me chamaram para falar sobre a história da infância no Brasil, eu me permiti traduzir para vocês, em pouco tempo, o que existe de pior. Porque quem está aqui aprendendo hoje não vai, de maneira nenhuma, trabalhar com o que existe de melhor. Né? Se vocês vão trabalhar contra a erradicação do trabalho infantil, vocês vão estar lidando diretamente com o que existe de pior na história da infância do Brasil. Porque uma criança no trabalho esforçado, e vocês vão ver agora, é incrível. Nós não nos damos conta. Eu sou mãe, acredito que a maioria também deva ser, mãe, pai e tal. Primeira, segunda, terceira geração. E é preciso que a gente entenda que, muitas vezes, nós deixamos de dar para os nossos filhos a atenção devida, na hora que eles estão precisando, e colocamos eles para fazer pequenas atividades na casa, que não tem nada demais, realmente não tem nada demais, desde que esteja preservado todo o resto, para eles poderem estudar. No artigo 4º do ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Inúmeros são os fatores que desencadeiam, promovem e perpetuam os maus tratos contra a criança e adolescente. O trabalho infantil é um deles. Há, no entanto, um fator comum a todas as situações: o abuso do poder do mais forte, o adulto, contra o mais fraco.
A nossa sociedade brasileira, ela é completamente adultocêntrica. Tá? A criança não é vista como primeiro plano dentro da família, nunca. A criança é sempre aquele que tem que atender às necessidades do pai e da mãe. Na hora de ficar quieto, na hora de não ver televisão, porque os pais estão cansados, precisam descansar. E, na realidade, a gente não se dá conta de que o papel de pai e mãe é muito mais do que alimentar, vestir e proteger. É principalmente o processo de educar. E quando você deixa, muitas vezes, de educar essas crianças, você automaticamente faz com que muitas delas percam o poder de expectativa de uma vida melhor e, muitas vezes, percam o próprio valor da vida. E é quando essas crianças de classe média perdem o valor pela própria vida que elas começam a se envolver em muitas coisas que não deveriam e os pais botam a mão na cabeça e dizem: meu Deus, onde foi que eu errei? Né? Bem, quando a gente fala no trabalho infantil na cidade do Rio de Janeiro, eu nem preciso dizer onde está o foco nos dias de hoje, na atualidade, em pleno século XXI. Mas posso dizer para vocês, em Friburgo, que a gente ainda tem crianças ambulantes, crianças trabalhando na lavoura, crianças trabalhando no tráfico, crianças na prostituição infantil. Tá? Infelizmente, exploração sexual de criança e adolescente existe aqui na cidade de Nova Friburgo. Eu falo isso fazendo a minha meia-culpa, porque eu, como secretária de assistência social, deveria estar trabalhando diretamente com isso, mas devo, de antemão, assegurar a vocês que o primeiro trabalho nisso é da polícia. Tá? Nosso trabalho vem depois. E, na lavoura, tem muitas crianças, principalmente quem está lá na escola, na área rural, Centenário, não é? Centenário, isso. E Belga, né? A gente teve relatos de vários pais que, muitas vezes, as crianças estudam num período e, no outro período, tem um horário diferenciado de aula, porque é quando toda a família vai fazer a colheita na lavoura. Porque não tem como pagar pessoas para fazer isso. Tá? E isso é considerado trabalho infantil. Se você fechar os olhos, todo mundo vai continuar trabalhando. Mas, se você não fechar os olhos, essas crianças precisam estar integralmente nas escolas. Mas não tem como. Tá? É uma questão de sobrevivência das próprias famílias. E eu vi isso pessoalmente, e eu vi isso relatos dos próprios pais daquelas crianças. Tá certo? O objetivo geral do trabalho de erradicação infantil é retirar a criança e adolescente do trabalho perigoso, penoso, insalubre e degradante. Possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho de crianças e adolescentes na escola. Favorecer o desenvolvimento das atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. Fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos da criança e adolescente por meio de atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer, no período complementar ao da escola, ou seja, na jornada ampliada. Proporcionar apoio e orientação às famílias por meio da oferta de ações socioeducativas. Promover e implementar programas e projetos de geração de trabalho e renda para as famílias. Esses são objetivos gerais que estão em qualquer documento de tipificação nacional de serviços socioassistenciais na internet. Qualquer um que tocar lá vai ver. Esse é o grande objetivo do PET. Eu não vou falar sobre PET, porque eu tenho uma rede de agentes públicos aqui, gerentes, coordenadores e advogados que falarão para você, logo depois de mim, sobre o que nós temos hoje de Nova Friburgo dentro da rede socioassistencial na erradicação do trabalho infantil e como se dá esse fluxo e esse caminho dentro da política pública de assistência social. Pode passar. Aqui, para quem nunca viu e não conhece, essa é a Roda dos Expostos do ano de 1843, no Brasil. A foto de um orfanato do século retrasado, né? 1890 e alguma coisa, onde a gente vê claramente as irmãs, né, de caridade tomando conta dessas crianças. Eu vou tocar só num viés dessa realidade. Tá? Existe uma grande diferença no Brasil
entre a infância dos negros e dos brancos. Tá? Os primeiros brasileiros a trabalharem no trabalho infantil foram os negros, que já chegavam no Brasil escravos. As crianças eram roubadas da África e trazidas para o Brasil, e já eram escravos quando chegavam aqui e iam à venda, assim como os animais domésticos. Em Minas Gerais, a gente tem livros e relatos e documentos das crianças negras sendo vendidas, né? Os mais fraquinhos morriam na viagem, os mais fortes que sobreviviam, eles viam que iam ser fortes, que tinham uma boa dentição, eles compravam a peso de animal doméstico. Às vezes, uma criança valia mais do que um animal, um cavalo. No início do século XX, no Brasil, isso é a foto de uma indústria de tecido em São Paulo, a gente está vendo aí, para rodar as máquinas, eles usavam 3, 4, 6 crianças, tá? Rodar as roldanas de tecido. Tá? No início do século passado. Pode passar. Crianças na produção de tijolos. Pode passar. E essa é uma bem atual. Tá? É criança mergulhando num rio, na cidade de São Paulo, tá? Catando pet. Que coisa higiênica. Pode passar. E aqui, algumas situações atuais do século XXI no trabalho infantil. Eu não preciso falar, a imagem fala por si só, nada a declarar a respeito. E aqui, uma charge que traduz muito bem como é que está a nossa juventude hoje. Né? Filho, o que você quer ser quando crescer? Pai, eu já cresci, sou da geração Z. @Z. Filha, você ouviu o que falei? Claro, mamãe. Nossa geração permite que a gente se comunique com todo mundo ao mesmo tempo. Esses estão nas famílias privilegiadas, porque a maioria dos jovens que estão nas casas mais vulneráveis não tem internet. Ou vão usar o Wi-Fi de alguém, ou vão usar um gato. Tá? Nós temos, no Rio de Janeiro, uma rede de adolescentes trabalhando para fazer ligação de internet ilícita, também trabalho infantil. E aqui, né, a gente traduz mais ou menos o que a gente espera que fosse, ou esperaria que fosse, uma verdadeira infância. Quando uma mãe fica grávida, quando ela cuida da sua gestação, quando ela faz um pré-natal decente, quando ela recebe uma boa alimentação, né? Quando o seu filho nasce, vai ser criança, vai poder brincar, vai poder estudar e se transformar em adultos capazes, com capacidade cognitiva, né? Com quadro emocional satisfatório, tudo tranquilo. Isso seria o ideal. O ECA, no artigo 5º, falando um pouquinho mais sobre a história da infância no Brasil, diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Todos nós que somos trabalhadores da área social ou da segurança pública têm obrigação de notificar qualquer caso de omissão, suspeita ou dano a qualquer criança e adolescente. E eu te digo, isso não é feito. Artigo 15. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, e aí entra o trabalho infantil também, contra criança e adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Para frequentar as fábricas, fiscalizar as fábricas, é o Comissariado da Infância, vocês já devem ter ouvido isso aqui. Mas é o conselheiro tutelar que é responsável por identificar também as situações de trabalho infantil, encaminhar para a nossa rede socioassistencial, que vocês vão conhecer logo depois, e tentar, sim, fazer com que essas famílias possam ser incluídas dentro dos serviços
e benefícios assistenciais que existem hoje no Brasil, através do Ministério da Cidadania, da Secretaria Estadual de Assistência Social e das Secretarias Municipais de Assistência Social. Muitas secretarias têm outros nomes, mas a política é de assistência social. Trouxe aqui para vocês um quadro de 2015, que até já foi apresentado aqui no início, no primeiro dia de aula, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que nós estamos hoje, em pleno século XXI, nessa história aí da nossa infância e adolescência no Brasil. 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham no Brasil. 68% em atividades não agrícolas, e aí estão incluídos o tráfico. 32% em atividades agrícolas. 854 mil. A região Sudeste lidera a concentração de crianças e adolescentes que trabalham. Eu tive uma audiência uns meses atrás, quando eu era gerente de proteção especial. Estávamos falando sobre as ações estratégicas do PET com o Ministério Público da Infância e Adolescência. Levamos para a promotora um estudo que tinha sido feito em Friburgo em 2015. Ela olhou para mim e disse assim: isso está muito bonito no papel, mas hoje eu tenho pelo menos 2.000 crianças no tráfico na cidade. Crianças. Aí eu falei para ela, crianças? Ela, crianças e adolescentes. Os adolescentes já estão em outra fase. Esses a gente consegue apreender e conter e levar para o DEGAS e tal. Mas as crianças não. 2 em cada 3 crianças em situação de trabalho infantil são do sexo masculino. E 94% do trabalho infantil doméstico é realizado por meninas. Não são adolescentes, são meninas. Pode passar. E aqui eu trouxe um quadro de 2016, que é do IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento, é pesquisa nacional por amostra de domicílio, onde a média de horas semanais dedicada aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos pelas pessoas de 5 a 17 anos de idade, por sexo e grupo de idade, segundo as grandes regiões, por horas, né? Então, nós temos aqui o que é lilás, né? São crianças e adolescentes de 5 a 13 anos. O que é amarelinho é crianças de 14, cinza até 17. Então, a gente tem aqui 5,8% de crianças trabalhando em afazeres domésticos de 5 a 13 anos, 6,9% de 14 a 17 anos, 8,1% de 15 anos e 12,13% de 17 anos. E aí vai, Norte, Nordeste, Sudeste. Sudeste, com certeza, lidera todos eles. Pode passar. Bem, isso é um pequeno histórico, mas muito pequenininho e reduzido. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando da história da infância abandonada no Brasil, mas vocês têm muito mais coisas a absorverem e apreenderem com as aulas que virão depois. Diga não ao trabalho infantil, lugar de criança na escola, saudável e com sorriso nos lábios. Pode passar. Obrigada. Seu telefone da secretaria e o e-mail. Agradecida.